Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Que bom ter vocês aqui. Hoje a entrevista vai ser com a Amanda, mas a Amanda é da clínica, é psicóloga do MDR. A Fê é neuropsicóloga, na verdade, da clínica. E a Mari é a nossa mascote, que é a nossa estagiária por pouco tempo, né, Mari? E eu sou a Andrea Carignani. Tudo bem, E gente? Boa tarde. boa tarde, Amanda. Amanda vai hoje falar com a gente sobre trauma, sobre ansiedade, perfeccionismo e sobre a procrastinação e a rigidez e o isolamento que acaba vindo com trauma, né? Então, assim, a gente pensa muitas vezes em alguns sintomas como específicos do TED, do TDAH, mas no trauma muitas das vezes simulam, né? E a gente vai hoje destrinchar isso. Tudo bem com você, Fê? Tudo bem, Mari? Tudo Boa ótimo, André. tarde. Boa tarde. Boa tarde, Fê. Boa tarde, Fernanda, nossa Andréia. Boa amiga. tarde, meninas. Boa tarde. Então, vamos lá. A gente vai falar hoje A sobre a vida vida. do Michael Jackson, né? Usar no sentido de aprender com essa vida, com todo o respeito que a gente tem. Não estamos aqui para fazer diagnóstico, a ideia não é essa. A ideia é a gente poder aprender, e quem está nos ouvindo, aprender muito sobre o trauma, porque isso influencia uma camada da população muito grande, né? Então, Amanda, antes de entrar aqui na história do Michael Jackson, eu queria que você explicasse rapidamente o que levou você a se especializar no MDR. Vamos lá, o que levou? Eu conheci o MDR através de uma tia minha, que é uma pessoa muito engajada em terapias, em processos terapêuticos, mas como cliente. E ela chegou a fazer o MDR como paciente com uma pessoa que depois foi meu professor, e ela relatou assim um resultado muito bom. E ela sempre falava para mim, quando eu já estava no final da faculdade, para eu fazer, que era uma área muito promissora, muito legal e que ela tinha visto muito resultado. E aí, a partir disso, eu já saí da faculdade, foi o primeiro curso que eu fiz. E aí fui me aprofundando na área do trauma. Entendi. E aí, Amanda, para quem nunca ouviu falar de MDR, né, em uma frase simples, o que você pode falar para a gente que é o MDR? Ó, o MDR significa, é uma sigla em inglês que significa dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares. De uma forma muito resumida, o MDR é uma abordagem da psicologia onde a gente basicamente induz um movimento de autocura do seu cérebro. Da mesma forma que a gente tem essa capacidade de fazer um arranhão e o corpo criar uma casquinha, a gente também tem essa capacidade de cura emocional. Então, a gente trabalha com reprocessamentos de memórias e registros, basicamente. Entendi. Ou seja, através do movimento rápido dos olhos, que é algo que a gente tem natural nosso, do nosso sono, né? A pessoa vai reprocessando aquilo que aconteceu e fazendo crenças diferentes daquelas que ela pôde perceber naquela época, né? É isso? Isso, perfeito, André. A gente vai usar muito essa questão da neuroplasticidade, de aprender coisas novas e substituir essas crenças negativas por crenças positivas e funcionais. Entendi. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do Michael. Eu sou fã dele, sempre fui, né? Daquela época que era do primeiro álbum dele, eu tinha, né? E adorava. Mas, infelizmente, ele teve um pai extremamente exigente. Os ensaios eram ensaios muito exaustivos, desde criança, punição física, né? Que são relatadas. Tudo que eu estou falando aqui é o que a gente vê na mídia social, né? E que a gente sabe que pode não ser exatamente a verdade, né? Nós nunca atendemos o Michael Jackson para comprovar que isso realmente aconteceu. Mas é o que ele relata, a biografia dele. Pressão constante de perfeição no palco, numa infância praticamente tomada pelo trabalho. E quando a gente olha para uma infância assim, se a gente não soubesse até que é o Michael Jackson, imaginar aqui que a gente nem não sabe que a gente está falando Michael Jackson, a gente não sabe, né? E a gente pensa numa criança com um pai muito exigente, com punição física, com pressão constante, com perfeição, com uma infância praticamente muito no trabalho, né? Pouco espaço para o erro. A gente tende a gravar, né, no nosso cérebro. O que será que a gente grava no cérebro de uma criança quando a gente vive uma história assim? Então, Andréia, o que é uma tendência muito grande é a criança acabar gravando o senso de não poder errar. Então, não posso errar,
E aí vou dar um exemplo que se encaixa muito bem fazendo uma união com procrastinação. Por exemplo, a criança que aprende isso e se desenvolve, se torna um adulto com essa crença de que não pode errar, ela acaba deixando de explorar a vida, porque a vida é um risco, os relacionamentos são riscos. Então ela vai deixando de viver, de tentar. Então, ao invés de começar um projeto, de fazer um projeto que pode dar errado, ela pode acabar evitando de fazer. E aí, ou seja, ela acaba associando a segurança ao não posso errar, ao sempre acertar. E aí é como se para o corpo dela ele interpreta como um risco de sobrevivência quando você erra. Então, isso tem realmente muitos, como fala, muitos prejuízos importantes numa vida adulta. Porque a criança é dependente, né, Amanda? É dependente dos pais, e ela sabe disso, que ela é dependente dos pais, né? Existe um período crítico do desenvolvimento e que esse tipo de experiência, ele pesa mais, você acha? Assim, tem aquele período que você fala assim, não, esse período é pior. Com certeza, sempre a infância. Sempre a fase da infância, porque é um período que você está em desenvolvimento, está se formando, não tem tanto recurso biológico, até biologicamente falando, de autorregulação. Então, com certeza, a fase da infância é o período mais crítico. Entendi. Então, entendi. Pelo que você falou, então, uma criança que é humilhada, que não pode errar e que cresce com muito trabalho, com esse perfeccionismo, né? Se torna um adulto extremamente perfeccionista, assim, que ele vai buscar de uma maneira muito violenta, vamos dizer assim, o perfeccionismo. Tu acha que isso procede? Sim. Ah, entendi. Eu estava entendendo que você ia finalizar a pergunta. Mas é isso, com certeza. A pessoa acaba desenvolvendo esse senso de precisar sempre ser perfeita, de não posso errar. A crença, muitas vezes, é essa questão: não posso errar. Errar está associado a algo que fere a minha existência, a minha sobrevivência. É algo muito perigoso. Perigoso. E aí a gente pode também pensar, se a gente for sair um pouco fora da história do Michael, até usando a história, por exemplo, do Elton John, também tinha uma sensação de perigo, né? Que as pessoas não iam cuidar de mim, mas de repente nem era tanto do perfeccionismo, né? Não sei se isso procede. Então, eu fiz até uma. Como a gente sabia do tema, eu dei até uma olhadinha nessa questão da história, algo que tivesse relação. É, E aí, eu não sei se tem a ver diretamente com a sua pergunta, mas enfim, o que pode ter causado, por exemplo, mesmo eles, os dois tendo uma infância de muita violência, de muitas situações difíceis, o que fez cada um seguir um caminho diferente? Ambiente, contexto e relações. Sintonia com pessoas, sintonia verdadeira, relações, um suporte de relações. André, eu Entendi. respondi sua pergunta exata? Você quer repetir para mim? O que eu queria entender é a história do Elton John, ela também é a história de uma criança que sofreu trauma, né? Mas é uma história diferente da do Michael Jackson. No caso do Michael Jackson, é um perfeccionismo. No caso do Elton John, também tem uma questão de perfeccionismo, mas não sei, me parece que ele foi para um lado diferente, né? Anestesia. Foi para um lado de tentar uma anestesia, buscar mais se anestesiar, entendi. Foram para lugares diferentes. Embora o Michael também, a gente vai vendo isso ao longo do nosso podcast. Agora, o que caracteriza uma experiência traumática para o cérebro, né? Quando por fora parece que é só uma infância muito exigente. Nossa, eu trouxe até um exemplo muito interessante, mas vamos pegar esse que você me passou. De forma bem básica para todos, seguinte, um trauma ele não é o evento, mas ele é a persistência da perturbação daquele evento. Então, é os sintomas que você continua tendo após aquele evento. São memórias traumáticas, são reações corporais, desde reações biológicas do corpo mesmo, como adrenalina, sentir o corpo sempre acordado, sempre em alerta, hipervigilância, dificuldade de sono, até questões de pensamentos automáticos, crenças negativas. Então, esse conjunto de sintomas é que caracteriza um trauma. É o que fica, é o que o seu corpo registrou e o que ele continua te trazendo de sintomas após aquele evento, não é o evento em si. E aí, a gente pode dizer, Amanda, que no trauma tem essa questão de uma hipersensibilidade, a pessoa fica hipersensível ao ambiente, pode até simular mesmo, né? Parecido com o TEA, por exemplo. Uhum. Também. Podem acontecer diversos sintomas. A pessoa pode tanto ir para um lugar que ela fica mais apática,
e sem sentir nada, então ela fica com um nível de sensibilidade muito baixo, tanto quanto ficar com um nível de sensibilidade muito alto por justamente funcionar demais. Ficar com uma atividade global muito ativa e acabar funcionando muito, e aí, enfim, ter essa dificuldade de sono, acabar tendo uma sensibilidade, uma exaustão muitas vezes sensorial, por ficar com hiperatividade, uma atividade muito alta, E o por que conta da acontece com a necessidade de amígdala? proteção. Desculpa, E o pode que falar. acontece com a amígdala? Nós temos amígdalas e nós temos amígdalas cerebrais também. O que acontece com a nossa amígdala, que é a parte límbica, né, de parte de memória de emoção, e o hipocampo, quando isso é revivido anos depois? Quer dizer, vamos supor, estou diante de uma pessoa que foi meu abusador, e aí eu reencontro, ou até nem tanto, né? Gatilho, por exemplo, posso, de repente, uma pessoa parecida, e aí eu revivo aquilo. O que acontece com a amígdala e com o hipocampo? Tá, vou falar de forma bem breve. Essa parte, uma parte um pouco mais técnica. A amígdala e o hipocampo são partes do nosso cérebro. A amígdala é responsável pelo senso de perigo. Então, quando você está em alguma situação de perigo, é ele que vai disparar o alerta. O hipocampo é uma área do cérebro que é responsável por pegar aquela informação que você veio e organizar. Então, ela vai dar o contexto para aquela informação. Então, recebi uma memória. Quem estava envolvido, em que contexto que aquilo estava envolvido. Então, ela tem bastante a ver com a questão do processamento, quando essa memória é armazenada. E aí, desculpa, André, qual que é o final da pergunta? Qual que é a relação? Lembrei, qual que é a relação disso a isso é longo prazo? revivido, Isso, de uma forma a longo revivida. prazo. Então, mesmo que você não. Que seja algo que pareça estar adormecido muitos anos, algo que você viveu e passou 20 anos e você nem se lembra mais, se você tiver algum gatilho, você e acessar de alguma maneira. Se você tiver um gatilho, você vai acessar de alguma maneira essa memória, esse registro que está no seu corpo. E aí você vai ter uma reação biológica de descarga química. Então, o seu corpo ele vai reagir da mesma maneira como ele reagiu naquela situação quando aconteceu, naquela situação do trauma, mesmo que tenha passado muitos anos. Então, ele vai fazer essa leitura, se um trauma não tratado, estamos falando, né? Então, assim, ele vai fazer essa leitura e vai reagir da mesma maneira, como se você estivesse vivenciando aquilo naquele momento. Entendi. E você acha que essa parte nossa do pré-frontal, ela na verdade é o que traz o nosso planejamento, a nossa organização, se eu vou fazer uma mala, se eu vou organizar um armário, eu vou usar essa parte. Você acha que isso acaba prejudicando, ou seja, meio que sai do ar nesses momentos? Tu acha que é afetado essa parte pré-frontal, né? E essa função executiva, ó, lá estou mexendo com a Fernanda. Com certeza. Num sentido biológico, quando a gente vive uma situação de trauma, a parte do córtex pré-frontal, meu Deus, frontal, é responsável pelo planejamento, tomada de decisão e, de modo geral, é responsável pelo nosso pensamento cognitivo, que a gente chama de consciente, aquilo que é claro para a gente. Então, quando você vive uma situação traumática, o excesso de químicas, na hora que você tem um gatilho, viveu uma situação traumática, o excesso de químicas que o seu corpo dispara e pelo próprio mecanismo do sistema de alerta do corpo faz com que essa parte do nosso pensamento fique muito fraca na hora. Então, momentaneamente, ela sai do ar, não 100%, mas ela fica bem enfraquecida. E a tendência do seu corpo é ir para um estado primitivo, de luta, de fuga, porque o seu corpo vai sempre priorizar a sua sobrevivência. Essa é a regra do corpo, a linguagem do corpo é essa, e isso é muito importante. E aí, a gente sabe que, pelo Michael ser um cantor famoso, né? É natural que ele tenha um isolamento. Mas eu fiquei pensando enquanto você falava, talvez isso tenha aumentado mais a rigidez dele, a procrastinação, né? Como você conecta esses comportamentos com o funcionamento cerebral? Deixa eu ver se eu entendi. Quando ele vive esses traumas de não pode errar, de começar a ter problema, complexidade de se sentir inferior, de medo de errar, medo de fazer alguma coisa errada, se sentir sempre insuficiente, ou seja, a performance nunca está suficiente, você sempre precisa estar fazendo mais. A pessoa passa a desenvolver uma crença de não sou o suficiente, sou, por exemplo, é que eu ia falar uma coisa, mas ia entrar em outro assunto. Então, não sou o suficiente, não posso errar, não. Enfim, deixa eu pensar em outras, mas Não sou com essas. capaz. Isso, Né? sou incapaz, Não não sou consigo, capaz, né? não sou o As pessoas não se suficiente. importam, né, comigo, porque a mente da pessoa fica numa hipervigilância, né?
Isso. E aí o que acontece? Ela pode acabar criando crenças. A partir dessas crenças, qual que é o mecanismo? Então, já que eu não posso errar, já que eu sou insuficiente, então eu evito entrar em relacionamentos, eu evito me conectar com as pessoas, eu evito eu evito explorar a vida, de modo geral. Então, a pessoa tem essa crença, ela vai evitar viver, ela vai evitar entrar em relações, porque tudo é um risco. E aí ela passa a ter uma necessidade de controle muito grande da vida, de tudo. E quando ela perde esse... E na vida a gente não tem como ter o controle da atitude do outro dentro de uma relação, por exemplo. Então a pessoa vai entrando num isolamento, vai entrando no movimento de procrastinação, porque ela deixa de tentar com medo de errar, deixa de entrar numa relação com medo de dar errado e do outro ir embora. Então ela vai entrando nesse lugar. Eu respondi sua pergunta. Perde a vida, né? Respondeu sim. E no caso do Michael, que sintomas você enxergaria como possíveis pistas, né? Só olhando o que já foi publicado, né? E contado até por ele mesmo. O que você olha para o Michael, por exemplo, a questão até do que ele usou, do medicamento que ele usou, né? E acabou morrendo, né? Sim. Ele usou esse medicamento muito intenso. Ele ficou com... a gente via, né? Que tinha a Terra do Nunca, ele ficou meio que fixado na infância, né? Teve essa questão também, que ele ficava tendo amizade mais com crianças. Não sei se isso procede, mas é o que a gente leu e a gente aqui está falando baseado no que a gente lê, né? Então, assim, Sim. Pode ser que ele tenha ficado um pouco regredido nessa parte, você acha? Olha, o que eu acredito baseado no que temos hoje de público. Eu acredito que, por exemplo, essa parte da infância foi uma tentativa de ele tentar viver algo que ele não viveu, de uma forma livre, tentar ter uma infância... Faz sentido. Uma infância mais livre num sentido assim, sem a responsabilidade que ele tinha quando criança. Ele não teve a oportunidade de viver esse período. Então, pode ser mais relacionado a esse ponto, faz sentido na minha leitura. Outras características que, para mim, são muito regra, olhando o caso dele, sono, por exemplo. A pessoa que entra no movimento de um trauma crônico, muito profundo, complexo, até um estresse pós-traumático, por exemplo, ela vai ter muita dificuldade de sono, de desligar, de se regular novamente. E aí a pessoa vai ficando exausta sensorialmente, porque ninguém aguenta. Se o seu corpo não regula nunca, sim, em algum momento ele trava e você precisa buscar recurso. Então ele entra com medicação, ele entra com outras tentativas para ele tentar dormir, por exemplo, porque ele tinha um histórico crônico de insônia. Então, sono, sim, o complexo dele com... né? Isso. O complexo dele com a imagem, que foi algo importante também no caso dele, que aconteceu. Foi e aí mesmo, também... Isso, e aí há relatos, até onde é verdade, não sabemos, mas há relatos dele falando sobre o pai dele fazendo comentários sobre a aparência dele, então ele desenvolveu também um complexo com a imagem. Então, a princípio, o que me vem são essas características, a rigidez, uma mente do perfeccionismo. Em alerta, né? Para a própria imagem, uma mente em alerta, assim, hiperativada, para poder tomar conta de tudo que está no entorno, né? Agora me fala uma coisa, Amanda, essa ideia de rede neural, né? Como é que uma experiência fica guardada numa rede e não num arquivo isolado? Eu quero que você fale isso para quem está ouvindo, que são pessoas leigas, né? A maioria, para que elas entendam de maneira leiga o que é uma rede neural e o que é não é um arquivo isolado, é numa rede neural que fica guardado. Tenta falar de uma maneira bem leiga, né, para as pessoas entenderem. Tá, eu vou tentar explicar de um jeito básico. São duas... Calma, deixa eu pensar. São duas coisas. Primeiro, quando a gente está falando sobre a memória, todas as memórias que a gente vive, elas ficam armazenadas numa cadeia, sempre de temas relacionados. Então, todas as memórias sobre um mesmo tema vão ser armazenadas numa mesma rede. E aí tem outro ponto, quando você falou na parte de redes neurais. Então, primeiro, memórias, existe uma cadeia de memórias onde elas são armazenadas. E o que acontece? Aí entra uma diferença, memórias emocionais e memórias, por exemplo, de fala. Não só memórias. Eu vou tentar te explicar um exemplo que eu dei numa aula que a gente falou. Existe uma área no cérebro responsável pela fala. Se você, por exemplo, sofre um acidente, bate essa parte da cabeça, você vai ter deficiência na fala e ponto, porque sim, é uma área específica. Porém, a memória, especialmente ela está espalhada, as memórias, né? As memórias elas são armazenadas em diversos lugares. Então, sim, elas têm um aspecto emocional, elas têm um aspecto olfativo, elas têm um aspecto visual, elas têm um aspecto auditivo. Isso, e aí ficam em toda a rede, né? Elas ficam armazenadas em toda a rede. Ou seja, se você às vezes pode não ter uma memória visual, mas ter uma memória olfativa.
E você pode ter uma memória de um jeito e não ter de outro. Então, ela fica espalhada, ela fica armazenada em diversos lugares, o que faz com que seja mais difícil você se livrar delas, se livrar bem entre aspas, porque a gente nunca esquece. Sim. Mas o que torna um pouco mais complexa essa questão do trauma e das memórias Reprocessar usando o traumáticas. EMDR. Eu não entendi, desculpa. Reprocessar usando o EMDR, né? Isso. E aí, dentro do MDR, fazendo esse gancho, a gente trabalha no reprocessamento. Então, a gente basicamente pega uma memória que está mal armazenada e a gente armazena ela de um jeito funcional. Ou seja, você nunca vai esquecer uma memória traumática. Porém, quando você se recordar dela, você vai ter menos efeitos emocionais, você vai ter menos impactos de sensações químicas, seu corpo vai reagir menos. Quando você se recordar. O movimento ocular, né? Porque a gente faz isso, né? A gente faz isso, né? Que a gente faz os movimentos. Como é que o movimento ocular entra nisso? O que ele faz no cérebro? Ele é um dos movimentos responsáveis pelo reprocessamento de tudo que a gente viveu, pelo reprocessamento das informações que chegam. Então, vamos supor, fui no mercado. Você vai dormir, você vai fazer um reprocessamento, você vai guardar essa informação. Fui no mercado, ok, amanhã você vai se lembrar, ou às vezes não vai se lembrar, mas se você acessar de alguma maneira, tá tudo certo. O que acontece? Quando você tem uma memória traumática, ela não é bem processada. Então, dentro do MDR, a gente induz esse movimento, a gente induz esse reprocessamento para pegar essa memória que está mal armazenada. Que a gente já faz no sono, né? Que no sono a gente já faz esse movimento naturalmente. Então, a gente basicamente induz um movimento que o seu cérebro já faz de processamento de informações. É basicamente isso. Entendi. Acho que assim ficou bem específico. Ficou bem explicado, mas eu vou usar uma parte pessoal só porque é a minha experiência, porque naquele momento até eu era leiga, né? Depois é que eu fui estudar, porque aqui na clínica nada do que tem na clínica eu deixo de saber, né? Tem essa mania de controle aí. Mas aí, o que eu entendi? Eu passei por algumas situações, por alguns exercícios, e, por exemplo, uma situação em que eu vivi, em que foi uma situação até que a minha professora foi super legal, né? Eu sentei na frente, meu pai falou para sentar na frente, eu sentei, e aí o menino falou: Tia, Andréia Nova sentou no lugar da fulana. E aquilo eu vi aquilo como assim, algo, sabe, para mim isso foi um trauma, tanto que eu tinha 6 anos e eu lembro, né? Aí o que aconteceu? Quando eu fiz o exercício do MDR, não foi. Eu tive algumas ideias que vinham à minha mente, né? Por exemplo, a professora foi gentil comigo, ela falou que o lugar era meu, é isso que é o reprocessamento, né? Eu fui pensando outras coisas, né? O menino nunca falou nada de mal comigo, nunca ninguém me agrediu, nunca ninguém falou nada de errado. Então, à medida que iam sendo feitos movimentos, eu ia tendo outras ideias, e é isso que é o reprocessamento. Isso, nossa, Andréia, exemplo perfeitíssimo na prática, é exatamente isso que acontece. Não, foi muito bom, até porque a gente sabe que um reprocessamento chegou ao fim, que é o momento de encerrar, quando a pessoa começa a trazer comentários positivos ou quando ela começa a trazer comentários neutros sobre uma situação. Então é exatamente isso, você vai criando novas conexões e usando essa capacidade que o nosso cérebro tem de criar novas crenças, aprender novas coisas. Então, você vai criando novas conexões com aquilo. E vai trazendo de uma forma positiva ou minimamente funcional. E é assim, então, que o MDR funciona, né? Porque, de fato, o fato não muda, né? Eu continuei chegando na sala, o menino continua, porque não pode mudar o passado, só no Outlander, né? Porque fora do Outlander a gente não muda o passado. Então, mas eu entendo de uma outra maneira, quer dizer, a minha professora foi super gentil, o menino nunca me incomodou por isso, né? Então, assim, isso. E aí é dessa forma, né? A gente vai tendo outras ideias em cima dessa ideia, né? Perfeito. André, eu queria fazer um comentário breve sobre um exemplo que acho que cabe, tem até uma pergunta sobre isso, que é sobre todo trauma precisa ser um evento negativo, todo trauma precisa ser alguma coisa catastrófica. E aí você trouxe esse exemplo e eu queria complementar. Posso falar rapidinho? Pode, deve. Tá, seguinte, isso é um exemplo muito prático que traduz exatamente isso. Então, vou dar um exemplo. A criança está na escola, e o pai esqueceu, vamos supor, teve um problema no trabalho, chegou 5 horas depois, o celular descarregou, deu tudo errado. A criança ficou lá. Não foi uma situação catastrófica, às vezes não aconteceu nada demais, só esqueceu a criança, foi lá buscar. Mas
A criança pode ter feito um registro, não cognitivamente dela ter calculado isso, mas o corpo dela pode ter interpretado aquela situação como um abandono. E pode se passar muitos anos, o pai voltou, falou que estava tudo bem, a criança entendeu que estava tudo ok cognitivamente, no pensamentozinho dela, mas pode passar muito tempo. E vamos supor, quando alguma pessoa vai embora da vida dela, ela tem aquela reação novamente. O que vai dizer se aquilo vai se tornar um trauma ou não? Diversos fatores. Se isso é uma situação recorrente, o quanto de repetição isso aconteceu, qual é o nível de regulação dessa criança, de estrutura, de sintonia, como que é o entorno O dela nível de de cuidado. emoção também, né, Uhum, Amanda? Porque a gente sabe que a emoção, eu gosto muito dessa analogia, é como um controle, né, daquele rádio antigo. Tem pessoas que faz um barulho, o bebê vai falar, ah. Tem pessoas que fazem um barulho, o irmão até, o bebê vai falar, uhum, ah. E tem pessoas que fazem barulho e o bebê começa a gritar desesperado, porque naquele bebê ele sente as emoções, um sente menos intenso, o outro sente mais uhum. intenso. Isso não é um defeito. Vamos aqui colocar, né? Isso é assim como meu tom de pele é um, de vocês Uma é outro, característica. é uma característica, não é um defeito, né? Meu cor do olho também é diferente, e assim, é só uma característica, mas né, o que algumas pessoas podem pensar que são defeito, né? Tu acha que isso tem a ver, é o tipo de intensidade emocional que a pessoa Sim, vive? com certeza, com certeza. A maneira como ela interpretou aquela situação na hora, o que ela registrou. Porque às vezes pode ser realmente, às vezes ela tem muita segurança em casa e ela pode não interpretar isso como uma situação de abandono, mas ela pode Entendi. interpretar dependendo do contexto dela, vai depender realmente de muitos E o fatores. medo é enorme, né? Agora, vamos fazer um exercício, né, de imaginação e pensar que a gente recebeu, tivemos a honra de receber, hashtag adoro Michael Jackson, o Michael Jackson para uma sessão de MDR. O que ele poderia reprocessar, o que poderia ter sido diferente na vida dele? Isso mudaria a forma com que ele lidava com o perfeccionismo, com o isolamento na vida adulta? Tu acha que ele seria uma pessoa um pouco mais feliz? Olha, o que ele poderia reprocessar? Muitas coisas. Aí a gente faria eu faria um mapeamento geral para entender qual que é a prioridade, o que mais afeta a vida dele no dia a dia, no hoje, no agora. O que mais afeta a vida dele, que sintomas. Mas o que eu penso que poderia ter ajudado ele fazer um tratamento completo de MDR, talvez ele pudesse ter tido menos rigidez, talvez ele pudesse ter tido uma melhor qualidade de vida de um modo geral. Talvez ele tivesse conseguido mais momentos de regulação, talvez ele tivesse sido conseguido ter disponibilidade de ficar feliz mais vezes. De modo geral, eu penso que é isso. Ele poderia ter Se tido menos permitir, rigidez, né? Se mais permitir, né? Ele foi tendo isso, mais, ele teria mais condição de experimentando a vida. E aí, isso. com uma sessão e outra, até porque nos intervalos do MDR a gente sempre pergunta como é que a pessoa está, se fez exercício. Aí isso vai reprocessando, porque o MDR, quando a gente começa o MDR não termina na sessão. Ele continua na vida, né? Ele vai Uhum, continuando, que a pessoa vai continuando a sim. reprocessar, né, o MDR. Agora, deixa eu trazer um pouquinho da história dele. Nos últimos anos, o Michael, ele enfrentava uma insônia grave, especialmente no período de preparação da turnê, né, This Is It. E ele passou a receber o médico particular dele, o Conrad, e uma combinação de sedativo que acabou levando benzodiazepínicos, o anestésico, né, o Profanol, e que acabou levando usado para induzir o sono, que acabou levando ele, né, à morte no dia 25 de junho de 2009. Essa combinação acabou levando ele à overdose, né? Isso é o que a gente sabe, lê, né? Saiu em todos os jornais. Com o efeito somatório dos benzodiazepínicos, né? Você acha que o Conrad ele foi condenado por homicídio culposo? Você acha que faz sentido a gente pensar que uma pessoa que viveu, né, em estado de alerta tão constante desde criança, né, que carregue isso no corpo por décadas em forma de uma insônia grave? Tu acha que faz sentido pensar isso? Que Com esse estado de certeza. alerta que eu vivo, né, porque eu estou preocupada constantemente com tudo ao meu redor. Com certeza, com certeza. A um nível químico, a um nível biológico, a um nível integral da pessoa. Porque o corpo dela é como se ele não desligasse. Então, ele fica em hiperatividade, ele funciona demais a todo momento, a pessoa não consegue descansar. E quando a pessoa tem um sono nesse movimento, ela tem um sono agitado, ela fica acordando, ela não consegue, ela não entra no sono mais profundo
aí faz menos processamentos, não faz as limpezas e os processos corretos que a gente tem que fazer, de É organização isso que eu ia te mental e de perguntar tudo. agora. Era isso a próxima pergunta, né? Como que uma pessoa que nunca viveu esse trauma, que nunca viveu traumas assim, teve uma infância razoável, né? Ninguém tem uma infância perfeita, né? Então, mas uma infância boa, né? Segura. Como é que essa pessoa como é que é o sono dessa pessoa? Calma, deixa eu entender. Uma pessoa que tem uma vida teve uma infância mais funcional, Infância estruturada, tudo boa, ok. Como é que esse sistema de alerta dessa pessoa funciona? Olha, via de regra, se a pessoa teve uma vida mais estruturada nesse sentido emocional, teve uma boa estrutura, via de regra ela tem um sono de qualidade. Tem muitas pessoas que conseguem fazer uma regulação do sono, quando você, que é o caso de você entrar nos processos de sono profundo, e aí você entra em processos de regulação biológicos muito importantes, desde partes químicas, até processos de reprocessamento emocionais. Então, muitas coisas acontecem no nosso corpo à noite, e é um dos pilares mais importantes de regulação, embora existam muitos, o sono é um dos principais. Se eu não me engano, ele é o A principal gente na fator hoje de DBT, regulação e de saúde e de a gente, longevidade. É você ter um a sono, porque gente você na, precisa fazer um equilíbrio. sim. A gente na DBT, a gente usa a falta de sono como um fator de vulnerabilidade, né? Com A gente certeza, entende com isso toda como. certeza. Tu acha que isso foi, que na verdade o uso dos medicamentos que levaram ele à morte, tu acha que de alguma forma foi um pedido de socorro dele? Ali estava óbvio que ele estava com o sistema de alerta dele ruim. Ah, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, com certeza. Assim, não necessariamente que seja uma. Ele estava consciente que ele estava vivendo todos esses traumas, mas com certeza, para que se fosse uma pessoa que tivesse esse olhar e estivesse vendo de fora, ficaria evidente, sim, que a pessoa não. Que ela não está saudável, que alguma coisa está acontecendo com ela. De fato. Eu vi até um corte da psiquiatra da Ana Beatriz Barbosa falando do caso do Michael Jackson, que ele chega num tribunal de pijama. E aí ela fala assim, gente, como assim ninguém percebeu que ele não estava completamente fora, dissociado da realidade, com uma desconexão com a realidade tão grande? É isso que eu estou falando, né? Assim, as pessoas dão um pedido de socorro, né, Amanda? A pessoa está pedindo Sim, socorro, sim, né? sim. E aí para quem está ouvindo, né, e se reconheceu, porque assim, a gente está falando, e como uma professora minha bem sabiamente falou, a gente joga no vento, né? A gente não sabe quem vai ouvir, né, como que vai ouvir. Esses padrões, né? Quando a pessoa ela pode perceber esses padrões em si mesma. Quais os primeiros passos que você indicaria que a pessoa ouviu e falou, cara, minha infância também foi assim, eu também tenho dificuldade de sono, eu também sou muito perfeccionista, nossa, eu vivi tanto trauma, eu vivi isso, vivi aquilo, às vezes nem foi uma questão, às vezes foi uma questão pontual com um abusador, né? Como é que a pessoa se reconhece nesse padrão? Quais são os primeiros passos que você indicaria? Olha, de todos, o que eu poderia falar de primeiro passo, que vem na minha cabeça de primeiro passo, para uma pessoa fazer sozinha, não estou dizendo, vai buscar uma terapia. Não, o primeiro passo para a pessoa fazer em casa sozinha é trabalhar a atenção na vida dela, no aqui e no agora. Esse seria o meu primeiro direcionamento. Trabalhe a atenção Boa na sua dica. vida, no aqui e no agora. Porque ela fazendo isso, ela vai começar a perceber quais são os sintomas que mais afetam a vida dela. Então, ela vai começar a perceber: será que eu não durmo bem? Ou será que eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas ou de falar? O que acontece que torna a sua vida difícil hoje? Independente da história que ela tenha vivido, pode ter sido uma situação de abuso, pode ter sido uma situação de violência, por exemplo. Como a gente vai conseguir entender por onde começar, no que esses sintomas se apresentam hoje, como eles influenciam a vida dessa pessoa agora, como que essa perturbação ainda está acontecendo. Então, volte a atenção para a sua vida no presente. Começa a voltar a atenção, trabalhar a atenção plena, veja vídeos de atenção plena, e aí começa a Eu vou perceber na dar um sua vida. exemplo. Eu vou dar um exemplo. No meu caso, eu vou dar um exemplo pessoal, né? No meu caso, eu fui trabalhar justamente esse recorte, porque eu tenho eu gosto de estudar muito, né? Isso não é propaganda, não. Isso é uma doença, né? É o meu vício, né? E eu fui trabalhar com o MDR justamente a parte da escola,
porque eu fiquei realmente mega viciada. Hoje eu estou já tentando, eu não compro mais curso aleatório, eu estou terminando meu mestrado, não que eu já terminei a minha especialização e não vou fazer outro, né? Se eu fizer, vai ser um doutorado, né? Em neuro, Fê. E aí eu não vou comprar, mas justamente esse é o meu problema atual. E eu estou falando sério, tá? Não é uma brincadeira, não. Eu realmente tenho essa questão de eu tá muito coisa com aprendizado, mas por conta do meu início da escola ser um problema, né? Tu acha que é mais ou menos isso, Amanda? Assim, faz sentido? Ou seja, qual é o Perfeito. problema atual? Perfeito, Andréia. Você deu um exemplo perfeitíssimo para esse contexto. É exatamente esse lugar. Então, assim, independente de por que tenha acontecido, foi por conta da sua infância ou da sua família, o quanto isso afeta a sua vida agora? Então, por onde afeta a sua Uhum. vida? Você tem a necessidade de estudar muito, de fazer muito curso, de. Enfim, essa necessidade de se especializar E não demais, de precisa pensar mais, demais. porque e não precisa Então, mais, foi um porque já movimento, tá bem. foi um, exatamente. Então, pode ter sido um movimento, por exemplo, de você associar que, ok, então, eu estudando muito e eu sendo uma expert em tudo, eu vou conseguir ter um controle da minha vida, eu vou conseguir sobreviver, eu vou conseguir eu me sentir segura. Com isso, eu vou conseguir me E sentir aí segura. Talvez assim, essa seja a maior dica para quem está nos assistindo, né? Talvez essa seja realmente a pancada, o momento em que assim, isso está afetando a minha vida agora, eu não estou conseguindo controlar esse. No meu caso era isso, mas já quem está nos ouvindo, por exemplo, não consigo me encontrar com a minha família. Então, tá, fazer um EMDR, fazer uma terapia pode ser um caminho bom, porque a pessoa, isso está tendo uma repercussão na vida dela atual. É isso. Eu concordo e eu sempre vou por essa linha, assim, mapeamento. Você precisa olhar para a sua vida agora e entender qual que é o ponto. Porque, por exemplo, você poderia até ter essa informação da sua infância, da sua história, e identificar que, ok, eu tive uma questão importante com a escola, tive uma questão importante com estudos, mas ok, mas talvez você tivesse esse histórico, mas e hoje? Como que isso afeta a sua vida agora? O que você quer mudar? O que você quer melhorar na sua vida? O que não está Amanda, satisfatório? eu vou abrir agora para a Mari e para a Fê. Eu quero que elas entendam, assim, elas em MDR elas não têm assim a mesma experiência que você, porque você é do MDR, mas são profissionais, né? A Mari quase, mas ó, tá, eu nem vou falar, porque a hashtag Adoro Mari, ela é boa no que ela faz. Eu queria que as duas falassem um pouquinho, no caso a Mari, sobre o da DBT, porque a Mari também ajuda no nosso treino, né? Ela está terminando agora o treino da DBT com todo mundo. Mari, e depois eu quero que a Fê fale um pouquinho sobre a avaliação neuropsicológica, né? Como é que ela vê tudo isso, né? Que a Amanda está falando. Mas eu queria que a Mari falasse um pouquinho. Mari, a DBT e o MDR eles competem, tu acha? Tipo assim, o que eu escolho agora? Eu escolho DBT ou MDR? E aí? Acho que não competir, eu acho que não seria a palavra, mas eu acho que eles podem se complementar, né? A questão do MDR no trauma e os pacientes da DBT são pacientes com muita desregulação emocional e traumas também, em alguns casos, né? Essa desregulação emocional às vezes vem muito de traumas que vem na infância, então eu acho que o MDR junto com a DBT pode ser uma alternativa para o tratamento desses pacientes. Então acho que eles se complementam. Peguei Mari de surpresa, tá, gente? Ela não sabia que eu ia perguntar para ela, né? Não sabia, a resposta dela foi maravilhosa. É exatamente isso. Se você trabalha com transtorno borderline, né? Você sabe o quanto essas pessoas, não só com border, com outras pessoas que têm questões de trauma, né? E que a DBT é um caminho, e o que você falou é maravilhoso, elas se complementam. É isso mesmo, né? Parabéns, Mari, maravilhosa. Gente, só não está pronta, porque ela não tem o CRP ainda da estagiária, né? Por isso ela está aqui mas daqui a pouquinho está pronta. Agora, Fê, e você? Quando você olha para isso, se você, eu acabei de entregar, inclusive, né, uma avaliação neuropsicológica, fiz uma devolutiva agora, né? E até de trauma, e aí lá no finalzinho a gente sempre coloca, né? Os encaminhamentos, né? O quanto você estaria segura
para poder encaminhar falando de maneira genérica, né? Ou até pode pensar em alguma pessoa que você já fez que foi com trauma, assim, sem, lógico, né? Sem falar nenhuma característica, mas você acha que você poderia colocar lá, né? Até porque o MDR é aprovado pelo CRP. Total, Andréia. Tanto o MDR como a DBT, eu acho que eles são muito importantes e uma avaliação neuropsicológica de nada serve se a gente não faz um encaminhamento bem feito, né? Se a gente não tem uma continuidade daquilo que a gente observou ali, né? Justamente para clarear o tratamento. E acho que depois dessa aula que a Amanda deu aqui para nós, inclusive maravilhosa, é muito importante, né, gente? E até uma questão que a gente vê muito na avaliação, às vezes a gente tem agora, né? Acho que tá um hype, assim, né? Uma trend de diagnóstico de TDAH, de TEA, entre outras coisas. E às vezes alguns sintomas, sinais se confundem, né? Então já ocorreu para mim chegar às vezes um paciente que traz alguma questão muito similar com o TDAH. Então há uma dissociação, dificuldade de regulação emocional, uma desatenção, essa questão da hipervigilância, né? Que você fala, e às vezes não consegue se concentrar numa coisa só. E chega, não, eu acho que tenho TDAH, e eu vi, é isso e aquilo. E quando você vai olhar para o histórico, fazer uma anamnese, realmente olhar para o contexto de vida daquela pessoa, é uma infância cheia de traumas, uma infância cheia de questões sociais, familiares complexas, e não necessariamente vai ser um transtorno do neurodesenvolvimento. Você tem um trauma complexo ali, que vai levar ali para sinais e sintomas muito parecidos e que não necessariamente vão ser esse diagnóstico, né? Então faz muita diferença, e aí fazer o encaminhamento correto, ir para uma MDR, para uma DBT, poxa, faz muito mais sentido para uma pessoa com um contexto desse, né? Então, eu acho que é muito importante a gente conseguir ter essa continuidade aí com as meninas, com trauma, enfim, nesse segmento. Muito obrigada. E eu vou só fazer um comentário, né, final, que a gente sabe que muitas pessoas pensam que trauma é aquilo, né? Ah, alguém matou alguém, né? Teve alguma questão aí, né? Ou então teve algum abuso sexual, tem alguma coisa assim nessa questão. Mas a gente sabe que hoje a gente sabe, a DBT trabalha, né, com a invalidação traumática, que é uma pessoa, uma criança que nunca foi vista, né? O seu irmão faz melhor, né? Você não é tão bom quanto o seu irmão. Então, se ao longo do tempo, né, você acaba vivendo uma invalidação traumática, também é trauma, né? E a pessoa acaba negligenciando esse tipo de trauma. E aí eu acho que fica mais espalhado, né, Amanda? Ou seja, ainda fica mais, né? Todo trauma fica espalhado, que é como você falou, né? De palavra, de visual. Isso acaba movimentando todo o cérebro, né? Atingindo. Mas a invalidação também é para as pessoas se reconhecerem, sabe? Porque elas podem pensar assim, tá, mas nunca ninguém me bateu, mas uma invalidação, né? Eu falar assim, Amanda, olha o quanto você não consegue tão bem quanto a Mari, olha, a Mari consegue melhor. E aí isso acaba, né? E o tempo todo isso, né? Todos os dias da sua vida. Tá, Muito rapidinho, queria só fazer um comentário breve sobre isso. Mas hoje existe um termo que fala muito sobre esse ponto, que são as experiências adversas na infância, que foi um termo que demorou muito para entrar como um critério diagnóstico, que demorou muito para entrar nessa categoria. Mas esse tipo de negligências em geral, falta de estrutura, de forma repetida a longo prazo, ao longo da infância, geram muito problema de trauma. Isso, aí gente, bom, dentro do trauma é um universo, né? Porque tem até os traumas transgeracionais. A gente vai falar mais vezes sobre isso. A gente fala sobre os sistemas da família, enfim. Sim. É isso. Sim. É isso tudo. Na DBT a gente fala sobre invalidação traumática, né? Mas assim, de acordo com cada abordagem, né? Agora, semana que vem a gente vai falar sobre a necessidade de previsibilidade. Então, assim, e que acaba pegando um pouco do TEA, né? Mas o TEA não é dono da necessidade de previsibilidade, não é, né? Muitas pessoas têm necessidade de previsibilidade, inclusive quem viveu. Eu conheço pessoas que viveram o trauma e têm necessidade de previsibilidade, porque para elas precisam daquela previsão. E aí o que a Fê acabou de dizer, a pessoa ouve falar muito no TEA, muito no TDAH, eu tenho necessidade de previsibilidade, então eu tenho TEA. Não, pessoas, por exemplo, com trauma, têm uma necessidade por motivos óbvios, né? Elas precisam ficar hiperativadas com o ambiente para poder controlar esse ambiente, né?
Então é mais complexo, né? Por isso que a gente é necessário, né? E que a gente tem que estudar muito, né? André não está muito errado de querer estudar muito, não. Mas, assim, só tem que diminuir um pouquinho a intensidade. Então, tá bom, meninos. Olha, eu quero saber se alguém quer falar alguma coisa, Mari, fazer alguma pergunta para Amanda, Fê, não fez? Eu fiz todas, desculpa. Odeia, uma pergunta que eu acho que é interessante, que eu vejo que às vezes as pessoas não têm esse conhecimento do MDR, que a gente tem a sensação que às vezes é só para adulto. E aí, para Amanda falar se tem alguma Ai, que idade boa, mínima que precisa, se criança pode fazer, até porque a boa. infância é onde a gente tem a maior neuroplasticidade, né? Então, como que funciona essa questão para ela? Que legal, Fê, fofinha essa pergunta. E sim, gente, dá super para fazer em crianças. Inclusive, existem técnicas de MDR para se fazer até com bebês que não falam ainda, bem bebezinhos mesmo, onde você vai fazendo a estimulação bilateral dos dois ladinhos do mini cérebro, né, com toques alternados. Então, sim, dá para fazer com criança de uma forma lúdica, adaptada. Inclusive, hoje eu faço com um mini queridinho, muito fofo, de 5 anos. E sim, dá super para fazer. Se adapta, né, de uma forma lúdica, mas super dá para fazer. Todas as idades, gente. Se você conhecer alguém que não tem trauma, você me apresenta. Dá sim. Respondi sua pergunta, Fê? Super, super. Então, Maravilhosa. Gente, maravilhosa. Por isso que sou apaixonada pela psicologia. Esse é um mini bate-papo que a gente tem toda semana. A gente faz um sempre, né? Uma dá aula para outra, né? A Amanda já deu, hoje eu dei. Então, assim, eu já estou até querendo que a Mari também dê, né? Daqui a pouco vai ser a Fê. A gente vai aqui, semana que vem a gente vai estar com a Maria, esperamos, né? Que ela possa falar sobre a previsibilidade. Amanda, só para a gente encerrar, Amanda, Mari, Fê, isso chega muito no consultório, essa necessidade de previsibilidade para vocês? Chega. por Controle. aqui também. Por aqui também. A gente acha que vive num mundo que a gente tenta cada vez controlar mais as coisas, né? Então é uma demanda muito recorrente. Mari, você com menos experiência, claro, mas também já viu essa necessidade de previsibilidade? Sim, eu concordo muito com a Fê, né? A gente está vivendo num momento social que a gente precisa muito, né? Essa previsibilidade, e aí a gente tem ansiedade também aumentando. Então, também vejo muito. Eu vou falar uma coisa óbvia para encerrar, para a gente esperar então semana que vem para falar sobre isso. Mas a gente nasce careca, sem dente, a maioria das vezes careca, né? Eu não nasci cabeluda, mas sem dente, e só sabe que vai morrer. O resto, a gente não sabe mais nada. E a gente não insiste em ter previsibilidade, a gente tem a aversão à imprevisibilidade. É sobre isso que a gente vai falar semana que vem. A aversão à imprevisibilidade. Amanda, obrigado pela aula. Fê, obrigada. Mari, obrigada por vocês estarem aqui presentes para poder apoiar a nossa colega também, né? Nós somos da clínica do CDL e a gente é apaixonado por uma mesma coisa, que é pelo ser humano, pela mente do ser humano, né? Obrigada a vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa? Obrigada, meninas. Queria agradecer o espaço. E é isso, dizer que aqui na CDL a gente faz um trabalho em conjunto bem completo para vocês, bem personalizado para o que você precisa. É isso. Boa tarde para nós.